Fala galera, tudo certo? Sejam muito bem-vindos aqui à casa do meu TCC Tal para falar de TCC, falar de enfermagem, falar de ciência. Eu me chamo Tiago e eu ensino estudantes de enfermagem a fazer o TCC do tema aprovação sem depender de orientador. Cara, na aula de hoje nós vamos falar sobre as principais linhas de pesquisa que são exploradas na enfermagem, né? Então você que está começando o TCC, está com dúvida em qual tema vai seguir, né? Em qual linha de pesquisa o seu tema vai se encaixar, ou você que já começou o TCC, essa aula aqui é para você. Vamos lá? Vamos começar então? Então, a primeira linha de pesquisa que é amplamente explorada pela enfermagem é essa daqui, ó. Cuidados de enfermagem nos diferentes contextos. Então, essa linha de pesquisa vai abordar o estudo dos cuidados de enfermagem nas diferentes ocasiões. Vamos lá, cuidados de enfermagem em terapia intensiva, cuidados de enfermagem em saúde mental, cuidados de enfermagem em saúde da mulher, cuidados de enfermagem em saúde da criança e por aí vai. Além de estudar cuidados de enfermagem em linhas gerais, existem também diversas pesquisas envolvendo os cuidados de enfermagem em situações específicas, né? Como, por exemplo, um estudo que avaliou curativo de catéter profundo realizado por enfermeiros em UTI. Cara, maneiro esse tipo de trabalho, né? Recentemente, no hospital onde eu trabalho, houve uma discussão se o que utilizar em tipos desse tipo de situação, né? Se é clorexidine aquoso, se é clorexidine alcoólico. No artigo que eu li, a instituição utilizava clorexidine degermante. Então, esse tipo de pesquisa clínica, para trazer evidência de qual é o produto que mais possui evidência para a gente poder utilizar nesse tipo de situação, é muito legal. E tem um outro artigo aqui de uma situação específica que eu queria trazer um exemplo para vocês. Olha aí, já eu já volto. Então, galera, no exemplo que eu estou dando para vocês da linha de cuidados de enfermagem, né, sobre os diferentes contextos aí, trouxe um aqui para dar um exemplo mais específico. Ó. Então, um artigo de revisão sobre cuidados de enfermagem na incontinência urinária, né? Então, um estudo de revisão integrativa. Então, olha só aqui o que a gente diz sobre lacuna no conhecimento, né? As lacunas do conhecimento. Ó. Então, segundo esse estudo aqui, ó, diante disso, né, destaca-se a necessidade de realizar pesquisas clínicas com metodologias de maior nível de evidência sobre o manejo da incontinência urinária por enfermeiros, fortalecendo o conhecimento desta temática. Perceba, então, como é importante, então, a parte da pesquisa envolvendo os cuidados de enfermagem. A enfermagem ainda carece de pesquisa clínica, né, para dar maior evidência, então, na parte de cuidados. E aí, viu só? Então, essa é uma forma, então, nesse estudo que eu mostrei para vocês, foi utilizado um estudo de revisão integrativa, né? Um estudo, então, que vai abranger várias outras obras num trabalho só e que traz evidências. Então, a lacuna no conhecimento desse artigo nos traz, então, uma janela de oportunidade para estudar, para completar o tijolinho da casa do conhecimento que falta sobre essa situação específica. Então, estudos envolvendo cuidados de enfermagem é uma linha muito explorada e você pode utilizar para fazer o seu TCC. Galera, a segunda linha de pesquisa amplamente abordada pela enfermagem é essa daqui, ó. Educação e enfermagem. Essa temática aborda principalmente o método ou os métodos de ensino-aprendizagem na enfermagem. E ela vai investigar temas como, por exemplo, estratégias de aprendizagem ou estratégias de ensino, formação de profissionais de enfermagem e treinamento de habilidades clínicas, né? Dessa área eu entendo um pouco. A minha temática no mestrado foi sobre a Política Nacional de Educação Permanente no Estado do Espírito Santo.
Então, me aprofundei nessa temática e também fui enfermeiro do Núcleo de Educação Permanente do hospital onde trabalho atualmente por 2 anos. E há uma temática que me chama bastante atenção atualmente, até por uma necessidade do trabalho, é se o processo de educação permanente impacta o processo de trabalho. Então, como medir se o treinamento ou a ação educativa que foi realizada impactou o processo de trabalho, se gerou mudanças dentro da equipe. Então, seria uma outra estratégia, uma outra temática para abordar, muito interessante. Mas vou trazer um outro exemplo aqui de um artigo envolvendo essa temática como sugestão de tema para você. Olha aí, se liga lá. Aí, galera, trazendo mais um exemplo para vocês de trabalho na área da educação e enfermagem relacionado, então, à questão da formação dos profissionais de enfermagem, né? Nesse artigo, então, ele diz sobre a segurança do paciente, conhecimento de alunos de graduação em enfermagem. E lá no final do resumo ele diz o seguinte, ó: é necessário ampliar o escopo de ensino sobre esta temática. Eu, na minha época de graduação, não me lembro, algum colega que pode estar vendo o vídeo pode até me corrigir, mas não me lembro de ter tido nenhuma temática na área da segurança do paciente. Então, esse tipo de trabalho pode trazer discussões dentro da instituição para que disciplinas envolvendo a segurança do paciente ou que outras disciplinas possam trabalhar a temática de segurança do paciente, já que é uma área que está em alta no Brasil, né? O Plano Nacional de Segurança do Paciente faz 10 anos. Enfim, mas um exemplo sobre educação e enfermagem que trata sobre a formação dos profissionais é esse aqui. É isso, galera. Então, a educação e enfermagem é uma ótima temática que você pode utilizar para trabalhar no seu TCC. Pessoal, a terceira linha amplamente explorada na enfermagem é essa daqui. Gestão em enfermagem. Nessa linha de pesquisa, ela vai abordar principalmente aspectos relacionados à administração e gestão de serviços de saúde. Vai apontar também para explorar a questão da liderança e gerenciamento das equipes de enfermagem. Além disso, questões relacionadas à qualidade e segurança do paciente. Além disso, políticas de saúde e a questão da avaliação de recursos. Então, uma questão também importante da gente dizer, na faculdade a gente é ensinado a questão do cuidar, mas será que a gente aprende a questão de gerenciamento, liderança de equipes, comunicação, qualidade e segurança do paciente, né? Então são temas que são pouco explorados, pelo menos na minha época de graduação, foram pouquíssimo explorados. E quando eu adentrei o processo no mercado de trabalho, tive muita dificuldade em vários desses itens, mas principalmente na liderança e gerenciamento de equipes de enfermagem. Então, vai um outro exemplo aqui de um artigo aqui interessante que pode virar tema de pesquisa do seu TCC sobre que atribuições o enfermeiro deve ter para ser um bom gestor. Confere aí. Aí, galera, continuando aqui com nossos exemplos envolvendo temáticas aqui da aula, né? Tem um artigo interessante falando sobre competências do enfermeiro na gestão do cuidado. E olha o que diz aqui o trabalho aqui, ó, no resumo. Ó. Diz aqui, ó, ferramentas de processos gerenciais e desafios a percorrer no âmbito da gestão de enfermagem. Né? Então, para o aperfeiçoamento e a qualificação do processo de trabalho, a atuação do enfermeiro deve ser pautada nas competências profissional e gerencial, aliando assistência, gerenciamento e desenvolvendo na prática o conhecimento adquirido durante a formação e qualificação. Então, para vocês terem uma ideia de como essa temática ainda é bastante explorada e é importante, porque você vai prestar o cuidado, né? Nós
Somos treinados e capacitados para prestar o cuidado. Agora, será que a gente consegue mensurar, consegue dizer, avaliar se o cuidado prestado é de qualidade ou não? Então aí é que entra a temática da gestão do cuidado. Beleza, galera? Viram só, galera, que exemplo interessante? Então pode ser uma ótima pesquisa, uma linha de pesquisa matemática muito interessante para ser abordada no seu TCC também, a questão do gerenciamento, gestão em enfermagem. Pessoal, a quarta linha de pesquisa muito explorada na área da enfermagem é essa daqui, ó. Promoção da saúde e prevenção de doenças. Eu me arrisco a dizer que essa linha de pesquisa está aqui, ó, no DNA da enfermagem. Porque se tem um profissional que zela pela promoção e pela prevenção de agravos, é o profissional enfermeiro. Então essa linha de pesquisa, ela se baseia na promoção da saúde e na prevenção de doenças de diferentes populações. Ela pode envolver temáticas como estratégias de prevenção, promoção de hábitos saudáveis e também a adoção de ações para redução de riscos, entre outros. Olha só mais um exemplo aqui de artigo interessante nessa temática que eu trouxe para vocês na aula de hoje. Confere só. Aí, galera, um exemplo interessante que eu trouxe na temática nesse artigo aí, ó. O enfermeiro na saúde da família e a promoção de saúde e prevenção de doenças, né? Então, a linha de pesquisa interessante. E diz aqui a conclusão, ó. Evidenciou-se a confusão de alguns enfermeiros em distinguir promoção de saúde e prevenção de doenças. Além disso, os dados demonstraram que os enfermeiros enfrentam desafios no cotidiano de trabalho que podem acarretar implicações para a prática. Então aqui, ó, uma janela de oportunidade. Esse aqui é o que a gente diz que é a lacuna do conhecimento, né? Então é uma janela de oportunidade para você preencher o conhecimento que está faltando. Então, qual é a confusão que os enfermeiros fazem entre promoção e prevenção de doenças? Se você não sabe distinguir o tipo de ação, fica difícil de você poder realizá-las em sua concretude. E mais, que implicações no cotidiano que os enfermeiros têm que podem levar a implicações, prejuízos na prática de promoção e prevenção à saúde. Então, são itens aí interessantíssimos que podem ser abordados nessa temática. Pessoal, a quinta temática que está sendo muito explorada atualmente na área da enfermagem é essa daqui, ó. Tecnologia e inovação em enfermagem. Então, assim, com o avanço crescente da tecnologia, essa linha de pesquisa se propõe a estudar o uso de tecnologias na área da enfermagem, na prática de enfermagem, como o uso de sistemas de informação, a telemedicina e o uso de dispositivos e equipamentos médicos. Então, dá uma olhada no exemplo aí sobre pesquisas envolvendo inovação, no artigo que eu achei aqui para mostrar para vocês, também interessantíssimo. Vá lá. Tá aí, ó, mais um exemplo aqui para falar sobre inovação, né? Olha esse artigo aí, ó. Percepções atribuídas por enfermeiros sobre a relação entre inovação e a enfermagem, né? Então, diz aqui a conclusão ou as conclusões desse estudo. A inovação, sem dúvida, proporciona sucesso ao sistema e processo de saúde e, portanto, a ausência de um método de inovação influencia na falta de clareza no cotidiano, provoca a pouca ou nenhuma valorização do tema na prática. Então, assim, todo mundo afirma que inovação é bom, que é necessário, mas tem pouca clareza sobre o tema na prática. Como fazer para inovar de forma prática? Tá aí, ó, uma ótima janela de oportunidade para você que gosta da temática de inovação na área da enfermagem. Tá aí.
Viram, pessoal, como a questão da inovação ainda é pouco explorada, né? Então é uma lacuna do conhecimento importante para explorar. E em relação a essa temática, tecnologia e inovação, eu tive um exemplo disso, né? Ano passado eu lecionei metodologia da pesquisa para o curso técnico de enfermagem. Propus aos alunos a fazer um projeto de intervenção com bases científicas, né? E uma dessas alunas propôs a ideia de criar um dispositivo sonoro para avisar a equipe de enfermagem que estava na hora de mudar o paciente de decúbito. Então eu gostei dessa ideia, mas então saí da escola, levei essa ideia para um professor, um engenheiro do Instituto Federal do Espírito Santo, aqui da região. Esse projeto foi submetido à FAPES, que é uma agência de fomento de pesquisa aqui, e o projeto foi contemplado com financiamento. Então, a ideia hoje, que vai ser aplicada inclusive no hospital onde eu trabalho, é um software de lesão por pressão. Então, nesse software, o paciente, quando adentra, quando é admitido no setor, ele é cadastrado nesse software e esse software começa a contar o relógio de contagem regressiva, que está na hora de mudar o paciente de decúbito da posição atual para outra posição que vai ser indicada no relógio. Além disso, a escala de Braden no sistema, né? Então fica fácil de gerar relatórios, de saber quanto tempo o paciente foi mantido na posição de decúbito. Se foi, por exemplo, 2 horas, passou 15 minutos, isso conta em relatório. Então, para vocês terem uma ideia de uma ferramenta de inovação utilizada num processo de enfermagem que vai ser utilizada na prática aqui no hospital onde eu trabalho. Pessoal, a última linha de pesquisa que eu gostaria de dizer aqui para vocês, que é bastante explorada, é essa daqui. Ética e bioética em enfermagem. Essa linha de pesquisa tem o objetivo de investigar questões éticas e morais relacionadas à prática de enfermagem, né? Como, por exemplo, o consentimento informado, questões éticas envolvendo o cuidado com pacientes, também decisão e autonomia da prática de enfermagem, dentre outros. Um tema também muito interessante para vocês, então, trabalharem e explorarem no TCC de vocês. Tá aí, galera, olha só, um exemplo, né, de um artigo aqui envolvendo essa temática. O título é Relação entre tempo de exercício profissional e ocorrências éticas em enfermagem. Se liga aqui na conclusão do artigo, ó. Olha lá. O predominante envolvimento de profissionais de enfermagem recém-formados em ocorrências éticas indica que olha só, é imperativa a realização de mais pesquisas sobre a bioética na formação da enfermagem brasileira, seja para conhecer a real situação, quanto para fornecer subsídios para a tomada de decisão da equipe de enfermagem. Olha aqui, isso aqui é uma claríssima lacuna do conhecimento envolvendo a temática. Tá vendo, galera? Isso aqui é uma lacuna do conhecimento. O estudo chegou à conclusão que precisam de mais estudos para identificar, né, realizar, para que se tenha subsídios, então, para a tomada de decisão e para conhecer a real situação. Percebam aqui como essa área também pode ser bastante explorada nesse sentido? Então tá aí um exemplo importantíssimo, muito interessante para quem quiser seguir essa temática. É isso, galera. Eu quero deixar bem claro que esse aqui é só uma lista exemplificativa de linhas de pesquisa que você pode adotar para trabalhar no seu TCC. Então isso vai depender dos interesses da instituição e do seu interesse pessoal, da sua motivação em estudar, de explorar o tema, tá certo? De explorar cientificamente essas linhas de pesquisa. Se você
Gostou da aula de hoje? Eu vou pedir você para dar um like nessa aula, se inscrever no canal para receber mais conteúdos relacionados a TCC e compartilhar esse conteúdo com os amigos. E se não gostou, que compartilhe com os inimigos. Um grande abraço e até a próxima. Fui!